Eu queria então convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 31, no versículo de número 20. Os irmãos escolheram aí como tema para o ano de vocês, né? Amando ser igreja. Foi o tema anual dos irmãos. E eu queria compartilhar esse texto com os irmãos brevemente, baseado na história de um rei que é talvez um dos reis mais conhecidos e mais piedosos que nós conhecemos, que nós tivemos, ou que a Bíblia registra, que é o rei Ezequias. E esse texto aqui do capítulo 31, versículo 20, ele registra, ele fala um pouco de como era a vida de Ezequias. E quando eu li esse tema da igreja de vocês, amando ser igreja, eu me perguntei assim, quais são as evidências na vida de um crente, de um servo de Deus, de alguém que ama a Deus, quais são as evidências na vida dessa pessoa de que ela ama a igreja? E mais, quais são as evidências na vida dessa pessoa de que ela ama estar no convívio com a igreja de Cristo? Quais são as evidências, qual a postura, quais são as atitudes, as escolhas, os caminhos que essa pessoa ela tem, ela escolhe percorrer, que evidencia que ela é uma pessoa que ama a igreja e que ama o corpo de Cristo e que ama estar em comunhão com o corpo de Cristo. Então eu me lembrei da história do rei Ezequias, mais precisamente por causa desse texto aí do versículo de número 20. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Podemos todos nós, irmãos, juntos, podemos ler esse texto? Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu vou pedir você que mantenha a sua Bíblia aberta, que eu vou tentar mostrar aí alguns outros textos para você. Você sabe que Ezequias, ele foi o homem de uma fé inabalável, e ele foi usado por Deus para resgatar Jerusalém, para restabelecer o culto em Jerusalém também, sobretudo quando mais na frente, capítulo 32, Jerusalém, ou Judá, vai ser atacada por Senaqueribe. Ele foi um grande homem de Deus, ele foi um grande servo de Deus, e esse notável rei, você sabe, ele andou fielmente nos caminhos do Todo-Poderoso. A maneira como o Senhor livrou da morte, você lembra, Ezequias é famoso por conta daqueles 15 anos de vida que ele pediu a Deus por conta de uma doença. É famosa essa história, é famosa essa passagem bíblica, quando na iminência de sua morte ele pede a Deus mais 15 anos de vida. E a gente vai percebendo a ação de Deus na vida desse homem, as experiências que esse homem vai tendo com Deus no curso da sua vida, no curso da sua trajetória como rei, e como Deus vai abençoando a vida dele. Só que tem uma coisa interessante na história de Ezequias. Quando ele sucede o pai dele, o rei Acaz, em Judá, o texto bíblico diz que Acaz ele era um rei mau, e que Acaz havia feito o que era mal perante os olhos do Senhor. Isso foi tão incisivo na vida de Acaz, que a Bíblia diz que Acaz fechou a porta do templo. Capítulo 28, versículo de número 24, a Bíblia fala isso: ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa de Deus. Foi nessa época que Ezequias, com 25 anos de idade, ele sobe ao trono, e ele tinha por tarefa, ou por escopo, ele tinha por objetivo, por alvo, por missão, realizar uma grande obra que pudesse ser uma obra marcante na vida daquela gente, na vida da sua nação. E foi assim que ele fez. De modo que no capítulo 31, versículo 20, o texto bíblico diz que Ezequias, ele fez o que era bom, ele fez o que era reto e ele fez o que era verdadeiro diante do Senhor. E aí eu me fiz uma pergunta, e talvez você se faça essa pergunta também. O que foi que Ezequias fez? O que ele fez? Quais ações ele praticou? Que evidências ele deu da sua condução pelo Senhor? O que Ezequias fez que permitisse que a Bíblia o adjetivasse como um rei bom, reto
e verdadeiro diante de Deus. Quais foram as ações de Ezequias? De que maneira isso marcou a vida dele? E mais, de que maneira isso evidencia o amor de Ezequias pela igreja, pelo templo, pelo povo dele, pela nação dele, mas sobretudo o amor dele para com o Senhor também. Se eu perguntasse a você quais evidências na sua vida, quais características, quais ações, quais caminhos você tem percorrido que evidenciam que você é uma pessoa que ama a Deus, ou você é uma pessoa que ama a igreja, que ama ser igreja, o que você diria para mim? Quais seriam as evidências na sua vida? Quais seriam as práticas, os caminhos, as ações que nós poderíamos retratar como sendo de uma pessoa que ama a Deus e que ama ser igreja? Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, esse é o tema da nossa reflexão que vai aparecer aí, a vida daquele que ama ser igreja. Como é que acontece, como é que se comporta, como é que avança, como é que se evidencia a vida de uma pessoa que ama ser igreja? O que acontece com ela? E olhando então para a história de Ezequias, eu quero tentar sugerir algumas coisas, porque Ezequias teve 3 atitudes que evidenciaram esse amor dele pelo Senhor, pela igreja dele, ou pelo templo, pelo povo dele, pela palavra de Deus, e pela vida, ou pela salvação que ele tinha no Senhor. Então, olhando para a história de Ezequias, eu quero compartilhar rapidamente com você nessa manhã 3 coisas, 3 fatos, ou 3 verdades, ou 3 evidências, que nos mostram que Ezequias era um homem que amava Deus, e que amava estar com o povo de Deus, que amava ser igreja. Então aí, olhando na sua Bíblia, eu queria pedir você que voltasse um pouco aí o seu texto bíblico lá para o capítulo 29, quero compartilhar com você 3 coisas. Então já falei o nosso tema, a vida daquele que ama ser igreja. Então, irmãos, a primeira lição que eu tiro dessa história de Ezequias, da vida de Ezequias é a seguinte, é que o proceder bom, reto e verdadeiro daquele que ama ser igreja, é fruto de uma vida de comprometida adoração, e talvez isso esteja aparecendo para você aí, é evidência de uma vida que é comprometida com a adoração a Deus. Olha que coisa interessante, quando Ezequias ele sobe ao trono, o capítulo 29 diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Agora olha o versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Primeira coisa que Ezequias fez, que pudesse ser uma evidência, ou algo que viesse a adjetivá-lo como um homem que era reto, bom e verdadeiro diante de Deus, foi que a primeira atitude do seu reinado, no primeiro dia do mês, ele abriu as portas do templo. Você lembra, o templo estava fechado, o pai dele tinha fechado, a adoração ela estava impedida, as pessoas não podiam entrar lá. Nós usufruímos um pouco disso, irmãos, quando da pandemia, quando nós fechamos as portas da nossa igreja, e nós precisávamos fazer lá em Rio das Ostras, eu acredito que aqui tenha sido também, nós fizemos vários cultos lá com os bancos vazios, não tinha ninguém na igreja, éramos meia dúzia de pessoas no cima do púlpito ou dentro da igreja, com algumas câmeras, com um telefone, com alguma projeção, tentando alcançar a membresia da igreja, e os bancos vazios, as igrejas fechadas. E isso aconteceu com Ezequias. E o texto bíblico diz lá no capítulo de número 29, que a primeira atitude dele foi abrir o templo. E no versículo 5 o texto bíblico vai dizer que eles deveriam se santificar. Olha só o verso 5. Ele disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai-vos a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. Verso 6 tem uma informação importante para nós, porque nossos pais prevaricaram. Você sabe o que é prevaricar, não é? É uma linguagem jurídica. Prevaricar é você faltar com o cumprimento, com o dever, por interesse ou má fé. Os pais haviam se esquecido de instruir os seus filhos, as crianças tinham se desviado, o povo havia esfriado, e a casa do Senhor, ela estava fechada. Agora, verso 11, tem uma coisa interessante no capítulo 29. Olha só o que ele diz, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. A pessoa, quando é chamada
para amar a Deus, para servir a Deus, para se converter ao Senhor. Uma pessoa que é chamada para viver uma adoração genuína, ela era chamada para estar diante da face de Deus. Versículo 11 ele fala, para estar diante dele. Essa expressão, corandeu, ela é uma expressão muito oriunda da reforma protestante, ela ficou muito evidente na reforma protestante. Corandeu, diante de Deus. Aqui no latim é coram eu, diante dele, aqui. O texto diz que somos chamados para estar diante de Deus. Você lembra, teve um sujeito chamado Horácio, século 65 a.C., ele propôs uma outra afirmação bem distinta dessa, bem diferente dessa, quando ele disse que a vida deveria ser carpe diem. Carpe diem significa você colher o dia, desfrutar o presente, aproveitar o dia, aproveitar o momento. Mas não é assim que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia diz, não é, é aqui agora, é a minha vida aqui agora, aproveita o momento. Corandeu é completamente oposto disso. Nós fomos chamados, e Ezequias tinha preocupação de viver uma vida diante de Deus. Corandeu. Você conhece provavelmente um ministro presbiteriano chamado Charles Sproul. Perguntaram para Charles Sproul qual era a grande ideia da vida cristã. E Sproul respondeu assim: a grande ideia da vida cristã é corandeu. Corandeu captura a essência da vida cristã. Viver corandeu é viver a totalidade da vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. Quando é que eu evidencio o meu amor pela igreja e amo ser igreja? É quando eu e você, como servos de Deus, decidimos no nosso coração a viver uma vida diante da face de Deus, em adoração a Deus, em submissão ao Senhor. Versículo 17, capítulo 29, tem outra informação interessante. O texto bíblico diz assim: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Veja, irmãos, tão logo Ezequias ascende ao trono, sobe ao trono, logo ele abre as portas do templo, havia ali uma mensagem imperativa para aquele povo: vocês precisam ser santos, vocês precisam, desde o primeiro dia, desde o primeiro mês, santificar-se o Senhor. Então, na minha percepção, a vida de alguém que ama ser igreja, que ama o Senhor, é uma vida que não apenas deseja estar diante da face de Deus, humildemente falando, mas a vida de alguém que busca a cada dia resolver a sua vida, acertar a sua vida, dedicar a sua vida, realmente tirar da sua vida, preterir na sua vida as coisas que desagradam ao Senhor. Uma maneira que eu tenho como pai de edificar a minha casa é como eu levo a minha vida cristã diante de Deus, em buscando santidade para honrar o Senhor, mas também para edificar a minha família. A maneira como eu tenho também de abençoar a minha igreja, é quando eu também decido viver a minha vida diante de Deus, humildemente na presença de Deus, e quando eu decido fazer escolhas santas para honrar o Senhor, honrar aos irmãos e honrar o Evangelho sobretudo. Então, na minha percepção, quando a Bíblia diz que Ezequias fez o que era bom, reto e verdadeiro diante de Deus, e eu me pergunto, o que foi que Ezequias fez? Ezequias se preocupou com a vida de adoração dele e do povo. Ele abriu as portas do templo. John Flavel, que foi um puritano do século XVII, falando sobre humildade, eu falei um pouco sobre humildade aqui, ele disse que nada mantém o diabo tão longe de nós quanto a humildade. É quando nós buscamos a presença de Deus, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos, o quanto nós necessitamos dele, e o quanto isso reverbera na nossa vida, na nossa igreja, no nosso casamento, nas nossas relações, seja elas quais forem, em quais lugares nós viermos a estar, seja no colégio, no trabalho, na universidade, não importa. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo desse texto é que o proceder bom e reto e verdadeiro daquele que ama ser igreja é fruto de uma vida que deseja adorar ao Senhor, é fruto de uma vida que deseja estar diante da face de Deus, é fruto de uma vida de alguém que deseja estar na presença do Senhor. A segunda lição que eu tiro da história de Ezequias é que o proceder bom, reto e verdadeiro daquele que ama ser igreja é fruto de uma vida que ele é consciente da sua salvação, não apenas de uma vida que celebra Deus, que adora Deus, mas uma vida que ela tem consciência, percepção daquilo que Deus lhe fez. E aí o texto bíblico do capítulo 30
do livro de 2 Crônicas, diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel, e aí ele foi. E o texto, ele vai avançando, e no versículo 2 ele fala: porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês. Então, no primeiro mês, Ezequias abre a porta do templo. No segundo mês, ele celebra a Páscoa. Eu não preciso explicar para você, evidentemente, qual o significado da Páscoa. Mas você lembra que a Páscoa traz à nossa memória a libertação do povo de Israel do Egito. E toda vez que nós celebramos a Páscoa nas nossas igrejas, todos os anos, nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Nós vamos trazer à nossa memória a ressurreição de Cristo, e nós vamos trazer à nossa memória, sobretudo, o fato que nós somos salvos pelo Senhor. Então, na minha cabeça, alguém que ama ser igreja, ou alguém que ama a igreja, é alguém que é consciente da salvação, que é consciente daquilo que o Senhor lhe fez. Ela é consciente disso. Então ela celebra, não porque ela vai fazer uma barganha, ela celebra não porque ela vai ser beneficiada, mas porque ela já foi beneficiada. Ela celebra e ela abençoa a igreja, ela trabalha em favor do reino, porque ela já recebeu do Senhor aquilo que ela mais podia desejar. Ela foi salva pelo Senhor. Então é interessante o fato de que Ezequias, no segundo mês, ele decide celebrar a Páscoa, celebrar a salvação. E aí, se você continuar lendo o capítulo de número 30, mais uma vez ele vai dizer no versículo 7, ele diz assim: não sejais como os vossos pais e os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus dos seus pais, pelo que os entregou desolação, como estás vendo. Não endureçais a vossa cerviz. Irmãos, Ezequias vai apelando ao povo para que ele seja um povo quebrantado diante do Senhor. E isso na cabeça de muita gente é loucura. Se você continuar na sua Bíblia aí, no capítulo 30, você vai ver que quando eles começaram a pregar, alguns começaram a zombar deles. Os correios foram passando de cidade em cidade por Efraim, Manassés e Zebulão, porém riam-se e zombaram deles. Não é interessante isso? É interessante o fato de que o rei está tentando resgatar toda uma nação, e alguns no meio daquela trajetória zombam deles, riem deles. Alguém disse certa vez que aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir música. Nietzsche falou isso. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Na cabeça de muita gente aí fora, nós não temos o nosso juízo muito no lugar. Na cabeça de muita gente aí fora, meus irmãos, crer no Evangelho, crer na salvação dada pelo Senhor é uma falácia, é um engano, é uma grande deturpação. Então o povo de Deus, ele está indo por toda a nação, pregando o Evangelho. Se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 9 do capítulo 30, é a pregação do Evangelho. Porque se vós vos converterdes do Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que se levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Versículo 29, o versículo 9, perdão, do capítulo 30, você pode anotar na sua Bíblia, é a pregação do Evangelho. Deus é misericordioso e bom, Deus atende aqueles que são seus. Deus convoca aqueles que são seus a celebrarem tão grande salvação. E foi assim que eles estavam fazendo. Alguns pregando o Evangelho e outros zombando dele. Mas você sabe que para a celebração da Páscoa havia necessidade de santificação. E aqui no capítulo 30 eu tiro uma lição importante para a gente. O versículo vai dizer aqui no versículo 17 o seguinte: porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa, por todos aqueles que não estavam limpos para santificar o Senhor. Eu aprendo uma lição desafiadora aqui. Por vezes nós vamos nos reunir para celebrar a Deus, e é provável que alguns ali naquele meio não estejam ou não estarão preparados para isso. Muitos vão
participar conosco da mesa, vão sentar conosco da mesa, mas os seus corações não vão estar no Senhor. O texto bíblico diz que muitos que haviam sido orientados a se santificarem, não se santificaram para a celebração. Aí eu pergunto, o que você faria numa situação dessa? O que nós faríamos numa situação dessa? O texto bíblico diz que Ezequias vai orar, e o versículo 18 fala, no final do versículo 18, que ele começa a orar: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. A gente ama ser igreja, não é porque todo mundo é bom. A gente ama ser igreja não é porque todo mundo é santo. A gente chama ser igreja não é porque todo mundo é perfeito. A gente chama ser igreja não é porque as pessoas não vão errar com a gente. A gente ama ser igreja não é porque aqui ou lá em Rio das Ostras é tudo certinho. A gente ama ser igreja porque a gente reconhece o que o Senhor fez por nós. E o texto bíblico diz aqui que alguns não tinham se purificado e Ezequias orou por aqueles. Senhor, aqueles que não se purificaram devidamente, Senhor, aqueles que não estão com o coração disposto, olha o capítulo 29, versículo 31, olha o capítulo 30, versículo 12, que fala do coração. Senhor, aqueles que não estão na mesma sintonia que nós, aqueles que não estão na mesma disposição com a gente, aqueles que não estão com as suas mentes voltadas para a unidade, para a celebração, para o conhecimento. Senhor, cuida desses, alcança esses. E o versículo de número 20, tem um versículo importante para nós aqui também, porque no 30, 20, o texto diz assim: ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Então aquele povo, talvez ali envergonhado, machucado, aquele povo ali talvez entristecido, aquele povo talvez distante, obteve mediante a disposição do coração de buscar a Deus, eles usufruíram da cura da alma deles, eles usufruíram da cura de Deus. Diz o texto que o Senhor sarou a alma do povo. Mas veja o que estava acontecendo aqui. Primeiro eles dispuseram o coração deles a adorar a Deus. Depois eles dispuseram, meus irmãos, o coração deles a celebrar a salvação que Deus havia dado para eles. E você sabe o que acontece quando a gente faz isso? Você sabe o que acontece quando a gente dispõe a nossa vida a adorar e agradecer a Deus pela nossa salvação? Nós somos pessoas felizes. Eu vou mostrar isso no texto para você. Você acompanha aí na internet, nesses podcasts, assim, o caminho para a felicidade, o passo a passo, step by step para a felicidade, para ser feliz. O step by step para viver uma vida sem tristeza, sem dor. O caminho para ser bem-sucedido, para tudo dar certo para você. Olha o que acontece no texto. Depois que o templo é aberto para adorar, e depois que eles celebram a salvação deles, olha como as palavras se repetem aqui no versículo 21, no 23, no 25, no 26. No versículo 21 a Bíblia diz: os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram. O verso 23: concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com júbilo. Versículo 25: alegraram-se toda a congregação. Versículo 26: houve grande alegria em Jerusalém. Irmãos, quando nós estamos dispostos a viver para adorar a Deus e a sermos gratos a Deus pela salvação que o Senhor nos dá, nós nos tornamos pessoas mais felizes, nós nos tornamos pessoas mais completas, não ausentes de problemas, não ausentes de lutas, não ausentes de derrotas, não ausentes de alguns fracassos, não ausentes de algumas perdas, mas nós nos tornamos mais felizes naquilo que nós fazemos, porque nós sabemos quem caminha conosco, quem está conosco. Então, o proceder bom, reto e verdadeiro daquele que ama ser igreja é fruto de uma vida, de uma pessoa, é evidente na vida de uma pessoa que não apenas adora a Deus, mas na vida de uma pessoa que celebra a Deus a salvação que ela já recebeu do Senhor. Então, quando esse povo se junta, esse povo que a gente chama igreja, quando esse povo se junta como alguém que adora,
e como alguém que o reconhece, a gente tira, ou a gente acaba tirando algumas coisas do nosso meio, porque a gente dedica a nossa vida ao Senhor. E essa é a terceira lição que a gente tira desse texto, ou da história de Ezequias. O proceder bom, reto e verdadeiro, daquele que ama ser igreja, é fruto de uma vida de completa dedicação. Olha o que vai acontecer no capítulo de número 31. Assim que eles estão felizes, assim que eles estão alegres, assim que eles estão celebrando, o capítulo 31 começa assim: acabando tudo isto. Interessante. O capítulo de número 30 diz: depois disto. E o 31 começa: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram das cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes de ídolos e derribaram os altos dos altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para as suas possessões, para a cidade deles. Irmãos, quando a gente vive para adorar a Deus e celebra a salvação que o Senhor nos dá, nós tiramos do nosso meio todo tipo de idolatria. O povo de Judá, eles fizeram questão de tirar do meio deles tudo aquilo que atrapalhava o culto deles. E quando a gente ama ser igreja, a gente tira do nosso meio, a gente tira da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. Nós dedicamos nossa vida ao Senhor, e por uma razão muito simples: uma grande posição exige de nós uma grande mente. Sêneca disse isso: uma grande posição exige de nós uma grande mente, uma grande consciência daquilo que a gente faz. E nós que estamos no Senhor, nós estamos numa grande posição. E estamos numa grande posição porque nós estamos na presença de Deus. Nós estamos numa grande posição porque nós estamos corandeu diante da face de Deus. Nós estamos numa grande posição, irmãos, porque nós fomos chamados pelo Senhor para fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Então nenhuma renúncia para nós há de ser de grande sacrifício. Nenhuma renúncia para nós há de ser de grande dificuldade. Não será para o marido um grande desafio renunciar em favor da esposa e da família. Não será para a esposa, de igual forma, um grande desafio renunciar em favor do esposo e da família. Não será para essa família também uma grande coisa, um grande desafio renunciar em favor da igreja do reino de Deus. Não será para o jovem, para o adolescente também renunciar a algumas coisas, para estar na presença de Deus, em gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Tem um livro bem interessante de John Piper, chamado Completando as Aflições de Cristo. Eu não sei, pastor Celso, eu particularmente gosto de ler muito biografia. Eu leio muita biografia, gosto muito. E nesse livro, Completando as Aflições de Cristo, Piper, ele escreve, ou ele fala sobre a biografia de 3 homens, William Tyndale, John Peyton e Adoniran Judson. Eu estava lá em casa essa semana, folheando esse livreto do Piper, estava lendo um pouco a história de William Tyndale. Você lembra dele? Ele foi um inglês, ele quis traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi perseguido por conta disso, etc, etc. Mas tem uma frase no livro lá, um parágrafo, algumas linhas no livro, que ele escreveu assim: a chave para a realização espiritual é trabalhar duro, e saber e acreditar e sentir-se feliz pelo fato de a graça soberana de Deus ser a causa decisiva de todo o bem proveniente desse esforço. Ele está dizendo, vale a pena trabalhar, vale a pena servir. Ele está dizendo, vale a pena fazer o esforço. Ele está dizendo, vale a pena acreditar, vale a pena sentir-se feliz pelo fato de que nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Quando ele fala de John Peyton, você lembra dele? Ele foi um missionário nas Ilhas Novas Hébridas, lá que fica entre o Havaí, etc. Mas quando ele chegou lá, os missionários anteriores tinham sido mortos por canibais. E quando Peyton chegou lá, ele disse uma frase que está registrada lá no livro, ele diz assim: as Ilhas Hébridas foram batizadas com o sangue dos mártires, e por esta razão o Senhor Jesus as reivindica para si. Irmãos, não há nenhum sacrifício nosso ou da nossa parte que paga aquilo que o Senhor Deus fez por nós. E a lição que eu aprendo no capítulo 31
é que aqueles homens, depois de terem adorado a Deus e depois de terem celebrado a salvação deles, a primeira coisa que eles fazem, eles dedicam a vida deles ao Senhor. Só que eles fazem uma segunda coisa, e a segunda coisa está a partir do versículo de número 2. A partir do versículo 2 do capítulo 31, eles vão começar a ofertar, eles vão começar a dedicar os seus recursos para que a casa do Senhor pudesse funcionar. E é interessante porque o texto vai dizendo que eles acumularam montões. Versículo 5, logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos e tudo trouxeram em abundância. Agora olha o versículo 7. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês eles acabaram. Interessante. Primeiro mês, Ezequias abre o templo. No segundo mês ele celebra a Páscoa. No terceiro mês, durante 4 meses, eles levantam os recursos para a manutenção do templo, para a manutenção do sacerdócio, para a manutenção da casa do Senhor. Então, em 2 Crônicas, aí, o Lucas já projetou, né? Em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 13, o primeiro mês, ele abriu as portas do templo, à adoração. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 2, no segundo mês, eles celebram a Páscoa, eles celebram a salvação. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 7, terceiro mês, as primeiras ofertas do culto, eles dedicam a Deus. E aí, meus irmãos, eu me fiz uma pergunta aqui, quando eu fiz esse slide aqui. Eu me fiz uma pergunta que foi a seguinte: em 3 meses, aquele povo, eles resolveram a vida deles. Em 3 meses. E você sabe que há irmãos nossos que estão há anos na igreja e nunca resolveram as questões relativas à sua adoração, nunca resolveram as questões relativas à sua salvação e nunca resolveram questões relativas à sua dedicação. Eu me perguntei para mim, eu perguntei para mim mesmo, quanto tempo eu levei, ou quanto tempo eu tenho levado para viver uma vida de uma pessoa que ama essa igreja e que dedica a sua vida por amor à igreja. E às vezes eu acho que nós nos sentimos tão confortáveis que nós nos esquecemos disso. Tem um livro aí na área de liderança, o pessoal está lendo muito ele agora, o Lidero com Isso em Mente. O Greg Groeschel, nesse livro, ele escreveu assim: o conforto é o inimigo da fé. Às vezes nós nos sentimos confortáveis e nós achamos que o nosso amor pela igreja ele é evidente quando nós frequentamos o culto. O nosso amor pela igreja é evidente quando nós talvez entregamos o nosso dízimo. Ou que o nosso amor pela igreja talvez é baseado na minha frequência na escola bíblica, ou no pequeno grupo, que seja. O que eu acho interessante nessa história é que depois de ter aberto o templo, depois de ter celebrado a Páscoa, e depois de Ezequias ter feito todo o povo dedicar a vida deles ao Senhor, o capítulo 31 encerra dizendo assim: fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. O que é que Ezequias fez de bom, de reto e de verdadeiro? Ezequias adorou a Deus. Ezequias celebrou a sua salvação. E Ezequias dedicou a sua vida. Talvez esses adjetivos de Ezequias, eles possam um dia servir para nós. Não que não sirva hoje, mas um dia esses adjetivos podem servir para nós. Está ali fulano, fulana, aquele crente, aquela crente, aquele crente bom, reto e verdadeiro. Mas por que ele é bom, reto e verdadeiro? Porque ele visualiza portas do templo da vida. O pastor falou aqui no início no culto, né? Ele falou assim: o culto não vai começar, né, pastor? O culto formal vai começar. O formal começou 10 horas da manhã. Esse nosso culto formal.
Mas o nosso culto, ele continua. Quando a gente foi dormir ontem, quando a gente acordou hoje pela manhã, a gente veio para cá. Como é que a minha vida pode ser reta, verdadeira e boa diante de Deus? Primeira coisa, eu estar consciente, comprometido em adorar a Deus. Segundo, consciente da salvação que eu tenho em Deus. E terceiro, comprometido e completamente dedicado ao Senhor. Irmãos, quais lições nós podemos aplicar para casa? Quais podemos levar para a vida? Lá na igreja eu costumo fazer assim com os irmãos, gostaria de fazer assim com você também, alguns conselhos para a vida. Primeira lição: ame ser igreja, investindo numa vida de bondade, retidão e verdade. Eu diria para vocês: vocês amam a igreja? Vocês amam ser igreja? Então sejam bons, sejam retos, sejam verdadeiros. Uma boa maneira, um bom mecanismo para nós demonstrarmos que nós amamos ser igreja, que amamos estar em comunhão, corpo de Cristo. Segundo conselho para a vida, eu diria para você: incline o seu coração a uma prática de vida que celebra a salvação já outorgada pelo Senhor. Então se reúna com seus irmãos, porque há algo em comum que nos une, não apenas o sacrifício do Senhor Jesus, mas pelo fato de que nós somos salvos em Cristo. Então os salvos se reúnem, os salvos se unem para celebrar o Senhor. Então eu digo para você: incline seu coração a uma prática de vida que celebra a salvação. Murmure menos, reclame menos, e seja grato ao Senhor, porque um dia você entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho chegou ao seu coração, e você é um salvo em Cristo. Então a gente não está buscando nada, porque nós já alcançamos tudo, amém, irmãos? Nós já temos tudo, a gente não está buscando mais nada, a gente não precisa mais nada, nós já temos tudo. Então eu diria isso: invista numa vida de bondade, retidão e verdade. Seja fiel ao Senhor. Segunda coisa, incline o seu coração a uma prática de vida que celebra a salvação que o Senhor Jesus já te deu, e nós cremos assim. Mas a terceira coisa que eu diria para você, eu diria: sinta-se encorajado a fazer o certo e seja um instrumento de unidade na primeira igreja de Petrópolis. Então vocês, como membros da igreja, nós como membros lá da nossa igreja, vamos nos encorajar a fazer o que é certo, e vamos ser instrumentos para promover não a unanimidade, não a uniformidade, mas para promovermos a unidade dentro da nossa igreja. Talvez fazendo assim, o mundo lá de fora, eles vão olhar para nós e vão dizer assim: ali se reúnem pessoas que são boas, que são retas e que são verdadeiras perante o Senhor seu Deus. E aí nós não somos bons, retos, ou não devemos ser bons, retos e verdadeiros por causa de pessoas. Nós o fazemos porque somos convidados a viver diante da face de Deus. Amém, meus irmãos? Estejamos nós diante da face do Senhor. Lucas, passa esse último slide aí para mim, Lucas, faz favor. Queria ler com você, se é que já está aparecendo aí para você. Queria ler com você esse slide. Podemos ler juntos, irmãos? Bem bonitos, vamos lá? O proceder bom, reto e verdadeiro daquele que ama ser igreja é fruto de uma vida de comprometida adoração, consciente salvação, completa dedicação. Amém, meus irmãos? Que amemos todos nós ser igreja.